contexto de hoje começa com a informação de que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que os advogados de Daniel Worcaro, dono do agora liquidado Banco Master, visitem um empresário na Penitenciária Federal de Brasília. Vamos acionar nossa reportagem ao vivo com a Marília Ribeiro, que tem as informações. Marília, a visita está permitida, mas tem uma restrição, né? Óbvio, a gente já vê que é uma exceção, esse tipo de liberdade não é comum para outros presos. E qual é essa restrição específica? Muito bom dia. Sem monitoramento e gravação, Neila. Bom dia a você, a todos que estão na nossa companhia. Ontem nós trouxemos aqui no contexto que a defesa do banqueiro Daniel Worcaro havia entrado com pedido no Supremo Tribunal Federal ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso na corte, pedindo então que as visitas elas não fossem monitoradas e não tivesse gravação. Como você disse, Neila, uma exceção do que acontece nos presídios federais pelo Brasil, porque nesses presídios existem sim esse monitoramento e essa gravação. O ministro André Mendonça deu essa autorização, permitiu então que essas visitas pudessem acontecer sem esse monitoramento e gravação na noite desta segunda-feira. Na decisão, o ministro ele acabou usando como base aí um trecho da legislação que estabelece que o monitoramento deve ocorrer no parlatório e nas áreas comuns para fins da preservação da ordem interna e da segurança pública, mas que é vedado o seu uso nas celas e no atendimento advocácio, salva expressão advocatício, salva expressão a expressa autorização judicial em contrário. Importante a gente trazer também aqui, Neila, o outro lado, porque antes mesmo do ministro André Mendonça trazer essa autorização expressa, a Associação Nacional dos Policiais Penais Federais se manifestou por meio de uma nota indo contra esse pedido feito pela defesa de Daniel Worcaro. Na nota publicada na tarde desta segunda-feira, a ANPPF manifestou preocupação diante das informações que estavam sendo vinculadas, que buscam aí flexibilizar ou suspender o monitoramento ambiental e das comunicações nas penitenciárias federais. A associação alegou que enviou um ofício ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, expressando a mesma preocupação. Mas, Neila, como a gente pôde acompanhar, mesmo a Polícia Penal Federal trazendo essa preocupação, o ministro André Mendonça acabou concedendo, então, essa exceção aos advogados de Daniel Worcaro. Além disso, outro ponto importante também de destacar aqui é que os advogados de Daniel Worcaro, eles não vão precisar solicitar aquela autorização para poder fazer visitas. Então, eles podem definir ali o horário e também o dia dessas visitas. Inclusive, a coluna de Igor Gadelha traz pra gente que essa primeira visita deve acontecer ainda nesta terça-feira. Neila. Interessante essas informações, Marília, e eu já aproveito para chamar Felipe Monteiro, que já está aqui do meu ladinho. Felipe, muito bom dia. Eu não sou advogada e vou, inclusive, querer entender essa história, se é a exceção da exceção, se isso já aconteceu antes, ou se é uma exceção, basicamente, para Daniel Worcaro, que tem grandes amigos dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu não imaginei que, diante da relatoria do ministro André Mendonça, as coisas fossem tomar rumos facilitados. Temos aí a defesa de Daniel Worcaro, então, podendo fazer visitas sem precisar marcar, né, coisa que a gente não costuma ver, e não precisando gravar os seus encontros, coisa que também a gente falou aqui ontem, que não é comum nas penitenciárias federais, já que são penitenciárias de segurança máxima. Ok, a gente entende que Daniel Worcaro está numa prisão preventiva, gente, ele está preso para não acabar atrapalhando as investigações. A Polícia Federal e o ministro André Mendonça entenderam que Daniel Worcaro é perigoso para o andamento do processo. Ele pode atrapalhar o andamento do processo e das investigações. É por isso também que ele está preso. Ele é perigoso por vários motivos, além deste, que é atrapalhar o andamento das investigações. Agora, se ele é perigoso por atrapalhar o andamento das investigações, por que ele vai ter esse tipo de liberdade
com a defesa dele. Se era para ter esse tipo de liberdade com a defesa, por que ele foi para uma penitenciária de segurança máxima e não foi para um presídio qualquer? Essa é a pergunta que eu, Neila, leiga, jornalista, não sei responder. Isso é uma exceção, Felipe? Será que é uma exceção aberta, e mais uma vez, pelo Supremo Tribunal Federal? Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, Marília. Boa pergunta, Neila. Excelente pergunta nessa terça-feira chuvosa aqui em São Paulo. Eu entendo que não é uma exceção, né? Eu entendo que a ampla defesa e contraditório devem ser exercidos na sua plenitude, né? A Constituição Federal, no artigo 5º, coloca como assegurado aos investigados, aos réus, exatamente a ampla defesa e contraditório. E mais do que isso, né, a advocacia, né, ela tem como prerrogativa e direito, né, a inviolabilidade da comunicação com seus clientes, né, a inviolabilidade da conversa com os seus clientes. Então, eu entendo, né, no meu posicionamento aqui, né, que está correto, né, o André Mendonça em dar para a defesa, né, a prerrogativa de não ser gravada e não ser filmada, né, a conversa da defesa dos advogados com o Daniel Worcaro, né. A exceção, né, deve ser a gravação das conversas de advogado e cliente, né. Então, a regra, Neila e Marília, para vocês entenderem como é que eu penso, né, e como é que eu entendo que deve ser o Estado Democrático de Direito, é a paridade de armas, né. O advogado não tem acesso à conversa dos investigadores com o Ministério Público, né. Não tem acesso à conversa dos investigadores entre si, né, do Ministério Público com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Logo, para a paridade de armas, a investigação, né, a justiça também não deve ter a conversa do advogado com o seu cliente. E tudo parte da premissa, né, que o advogado é uma profissão honrada, correta, está na Constituição Federal como um dos pilares, né, da justiça, do Estado Democrático de Direito. Então, né, independente do que foi mostrado em relação ao Daniel Worcaro e o Banco Master nessas investigações, no inquérito, nas trocas de mensagem, né, que é algo gravíssimo, né, é algo que, na minha opinião, mostra claramente como é que funciona a República no Brasil, independente da situação toda, né, o Estado tem que provar e tem que comprovar a relação do Daniel Worcaro com os membros da República, e, na minha opinião, está bem cristalino isso, né, sem ter mais esse direito de gravar a conversa de advogado, né. O advogado tem que ter ampla condição de exercer a defesa e o contraditório, né? Conversar com o seu cliente, entender do que se passa, o que é verídico, não é verídico naquela troca de mensagens que tá vendo a público, né? Discutir a estratégia de defesa com o seu cliente, né? Senão vai ser impossível exercer ampla defesa e contraditório. Fico imaginando os investigadores ouvindo a estratégia do advogado com o cliente, essa vai ser a estratégia, então vamos para o outro lado. Não compõe esse tipo de expediente no Estado Democrático de Direito. Então, eu entendo que a decisão do André Mendonça foi, sim, coerente e foi correta em relação à nossa Constituição Federal, em relação à prerrogativa da própria advocacia, Neila e Marília. E fazendo um lacinho aí no que o Felipe disse, a defesa de Daniel Worcaro chegou a pedir por várias vezes o acesso total à ação, o acesso total às informações que foram extraídas dos celulares do Daniel Worcaro, lembrando que outros 3 celulares foram encontrados com o Daniel Worcaro, foram pegos com o Daniel Worcaro, e nessa última prisão a defesa pediu também acesso a todas as informações que foram retiradas e extraídas desses aparelhos celulares, coisa que a defesa não tinha acesso. Agora, Marília, você também tem informações sobre um encontro entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e também o ministro André Mendonça. O que foi discutido nessa reunião entre eles? O conteúdo que foi extraído dos celulares de Daniel Worcaro, Neila, que faziam ali indicações, né, supostas indicações de relações com os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Essa reunião, Neila, aconteceu ontem à noite lá no STF e, de acordo com fontes ouvidas pelo Metrópolis, apenas os 2 ministros
estiveram nesta reunião. Então, eles conversaram a respeito dessas mensagens que a gente acompanhou ao longo da semana passada e desses dias dessa semana, onde houveram ali menções ao ministro Dias Toffoli e também ao ministro Alexandre de Moraes. Uma das primeiras ligações ali de Dias Toffoli em relação ao Marriott, o resort lá que ele foi sócio, a gente trouxe aqui em primeira mão no Metrópolis através da coluna de Andresa Matais, envolvendo também ali o resort Itaiaiá. Já o ministro Alexandre de Moraes vem na figura da sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, por conta que o escritório que ela dirige, que é da família do ministro Alexandre de Moraes, teve contratos com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ontem, Viviane Barsi de Moraes, ali o escritório veio por meio de uma nota detalhando todo o contrato que teria sido feito com o Banco Master. De acordo com essa nota, eles teriam atuado de fevereiro de 2024 a novembro de 2025, com auxílio ali de 15 advogados e mais 3 escritórios envolvidos nessa questão envolvendo ali o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. Importante a gente lembrar aqui, Neila, que quando o relator desta ação dentro do STF era o ministro Dias Toffoli, o presidente da corte, Edson Fachin, também tinha feito uma reunião a sós com o ministro, naquela época em que tivemos ali aquelas primeiras mensagens onde a Polícia Federal recuperou, ele fez toda a análise do material e houveram ali as primeiras menções do ministro Dias Toffoli. Edson Fachin se reuniu com ele, depois a gente teve todo aquele desgaste quando no dia 12 de fevereiro, Dias Toffoli deixa o caso Master à relatoria no Supremo Tribunal Federal, mas ele não é tratado ali como suspeito sobre essa ação envolvendo o Banco Master. Tanto que agora a gente deve aguardar aí, uma das primeiras ações envolvendo o Banco Master é a análise da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, né? Ele que foi preso na última quarta-feira e nesta sexta-feira, dia 13, o Supremo Tribunal Federal começa então a fazer a análise, a segunda turma faz a análise ali da prisão envolvendo o Daniel Vorcaro, se vai manter a decisão do ministro André Mendonça ou se ele deve ser liberado. A gente vem acompanhando esse caso, também trazendo todos os detalhes, Neila, fazendo toda a cobertura lá no Supremo Tribunal Federal, mas também aqui no Congresso. Neila. Muito bem. Ainda trazendo informações sobre a investigação do caso Master, a coluna do Tasso Lohan traz a informação de que o Master usou uma gestora ligada ao PCC em negociação de